Olá, começa agora a Bit Ciência, a revista eletrônica de jornalismo científico da UF. E essa edição vai ser especial, com momentos marcantes da agenda acadêmica, maior evento da UF, que coloca a comunidade interna em contato direto com a população de Niterói e as regiões vizinhas. A agenda acontece junto com a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, um dos mais importantes eventos científicos do país. É grande assim porque são atividades que ocorrem simultaneamente em praticamente todas as universidades federais e centros de pesquisa do Brasil. É isso mesmo, e na Semana Acadêmica da UF, alguns destaques foram os projetos desenvolvidos na Tenda da Inovação. Descubra também o que é o Café no Escuro, uma iniciativa que busca integrar os deficientes físicos à sociedade. O programa também vai mostrar um dos momentos mais animados desta semana acadêmica, uma disputa de robôs. Vamos mostrar também o programa Ações Sustentáveis, que promove o cuidado com o meio ambiente. E completa esta edição o trabalho do biomédico Wilker Menezes, que mostra o quanto a nossa casa pode abrigar verdadeiros inimigos da nossa saúde. A Bit Ciência está no ar. Você sabia, Pedro, que as bactérias estão entre os organismos mais antigos do mundo? Há evidências de que elas habitam o nosso planeta há mais de 3 bilhões de anos. Além de antigas, são extremamente numerosas. Somente no intestino de um ser humano há mais bactérias do que o número de células existentes em todo o corpo de uma pessoa. Apesar de termos uma imagem negativa das bactérias, a presença delas permite que o corpo cumpra várias funções necessárias para a nossa sobrevivência, como, por exemplo, a digestão. Porém, é verdade que algumas bactérias podem causar doenças. Foi atrás desses micro-organismos que o nosso doutor Bactéria visitou a casa da Dani. Você vai se surpreender com o resultado dessa visita. Então, solta a matéria. Com o advento da penicilina e os antibióticos, o ser humano se acostumou a ter uma solução para tudo. Mas até onde vai a eficácia desses remédios? Com um crescente número de pessoas se automedicando, o que se tem é um quadro cada vez maior de bactérias resistentes aos medicamentos. O biomédico e mestrando Wilker Menezes nos explica melhor o porquê e como isso ocorre. Depois do advento da penicilina, mas por início do século, foi um grande boom no meio científico, porque os derivados desse composto são basicamente a grande maioria dos antibióticos que a gente conhece hoje em dia. Dentre esses antibióticos, existem aqueles que a gente chama de antibióticos de amplo espectro. O que é isso? São os antibióticos que eles são eficientes em inibir o crescimento de vários tipos de bactérias. Foram grandes coringas, assim, porque são antibióticos baratos, hoje em dia são simples de serem conseguidos e são muito eficientes. Só que isso levou a um uso indiscriminado desse tipo de composto. E uma das grandes características dos micro-organismos, de uma forma geral, é a capacidade de se adaptar, é a capacidade de reconhecer o que tem no meio, o que tem de errado, o que tem de agressivo e se adaptar àquilo. Então, somando esses dois fatores, de fato, a gente chega no quadro que nós nos encontramos hoje, que é um alto número de bactérias e de fungos e de micro-organismos resistentes aos antibióticos por conta, principalmente, desse uso indiscriminado. A olho nu não conseguimos ver, mas as bactérias estão presentes no nosso dia a dia. Visitamos a casa da Daniela Reis, uma das apresentadoras da Bit Ciência, para investigar que tipo de bactérias existem no ambiente doméstico. O nosso objetivo aqui, na casa dela, é primeiro mostrar que as bactérias estão mais próximas de nós do que a gente imagina. Como que a gente vai demonstrar isso? A gente vai utilizar alguns componentes, alguns materiais que a gente utiliza muito em laboratório. Primeiro são suaves. Quando eu abrir aqui, a gente vai ver que são alguns cotonetes que servem para a gente coletar essas bactérias de alguns lugares estratégicos. E algumas substâncias que a gente chama de meio de cultivo, que são algumas substâncias que são ricas em nutrientes. Então, as bactérias se multiplicam bastante aqui dentro. E quando elas se multiplicam, esse meio muda a característica dele. Então, a gente consegue visualizar se houve crescimento ou não. Na verdade, a gente não dá muita atenção, mas a maçaneta é um lugar que todo mundo coloca a mão frequentemente e o pessoal não se preocupa. Às vezes a gente acaba de lavar a mão
e vai sair para a rua e pega na maçaneta e vai e acha que está com as mãos limpas, mas na verdade a gente vai ver agora que é um dos lugares mais sujos da casa, já que está em contato com as mãos, que também é um dos lugares mais contaminados do corpo. Eu não estou usando luvas porque a gente está fazendo demonstração ambiental, então são meios que comumente estão contaminados, então não se faz necessário. Então, esse aqui é o suave, é um cotonete, uma fibra de algodão que a gente usa para fazer a captação de bactérias. Então é só passar aqui. Vocês vão ver como só isso daqui é o suficiente. E coloco aqui no meio. Esse material vai para o laboratório, ele vai ficar incubado e depois de um tempo a gente vai ver os resultados. Então agora vamos para o próximo lugar. Qual vai ser, Dani? Agora eu vou levar vocês para a cozinha. Então vamos lá. Então, como a cozinha é um lugar que a gente está muito em contato com alimentos, um lugar interessante é o próprio botão do fogão, que a gente está sempre manuseando e em seguida a gente está com as mãos sobre os alimentos. Então, para a última demonstração, a gente vai usar a Daniela de voluntária. A gente vai mostrar o que tem na mão dela. Dani, tá aqui a amostra da sua mão agora, só que eu quero propor uma outra coisa. A gente vai no banheiro, você vai lavar as suas mãos com sabão e a gente vai ver que mesmo assim vai haver crescimento de bactérias no meio, tá bom? Tá bom. Lava uma mão, lava outra, mão, lava uma, lava outra, mão, lava uma. A doença vai embora junto com a sujeira. Verme, bactéria, manda embora embaixo da torneira. Água uma. Obrigada então, Dani, por receber o pessoal aqui. Obrigado, Dani. Agora essas amostras vão para o laboratório e vamos ver o que dá. Terça, quarta, quinta e sexta. Então, Wilker, nós fomos lá na casa da Daniela, colhemos as amostras e agora você vai dizer aqui o resultado, certo? Certo. Então, nós tivemos resultados bem interessantes, na verdade, e a gente conseguiu mostrar muito bem o que era o nosso objetivo. Aqui eu trouxe os tubos, foram os 4 tubos que nós coletamos na casa da Dani. Eu também trouxe 2 tubos que vão servir de controle negativo, ou seja, são tubos que não têm bactéria nenhuma, estão limpos, para que a gente possa fazer a comparação. Isso. Então vamos lá. O primeiro que a gente coletou foi a da maçaneta da porta, certo? Então, tá aqui o nosso tubinho e esse daqui é o nosso controle. Então, a gente consegue observar que aqui onde houve crescimento, o meio está mais turvo, ele está um pouco mais nebuloso do que esse aqui que está limpo, está bem transparente. Então aqui é onde houve o crescimento, porque ele está turvo justamente por causa das bactérias suspensas aqui no meio de cultura. Então, de fato, na maçaneta da porta houve crescimento de bactérias e o segundo lugar foi no botão do fogão, né? Que também, da mesma forma, esse aqui está mais turvo do que esse daqui, que mostra que também houve crescimento de bactérias aqui no botão do fogão. Mas são bactérias normais mesmo do ambiente, não são nada assim de Bom, absurdo. esses meios aqui são os meios que a gente chama de não seletivos, ou seja, a grande maioria das bactérias pode crescer nesses meios. Então aqui estão contidas bactérias que podem ser patogênicas, ou seja, podem fazer mal para o ser humano, bactérias que podem nos colonizar, mas não fazer mal, e bactérias que às vezes nem se adaptam ao ser humano. Então aqui cresce de tudo. Certo, e agora com relação à mão da Dani, que nós fizemos 2 testes. É verdade. Foi o nosso resultado mais interessante.
Primeiro, nós pedimos para que ela... nós fizemos a coleta sem que ela tivesse lavado as mãos, do jeito que ela estava na hora. E o resultado foi esse aqui, olha. Esse daqui é o meio limpo, nosso controle negativo. E aqui a gente consegue ver essas duas bolinhas, que são duas colônias de bactérias, e essa placa esbranquiçada aqui, que mostra que houve um crescimento considerável aqui nesse meio. Depois, nós pedimos para que ela lavasse as mãos com sabão. E está aqui o resultado. Também houve bastante crescimento em termos de colônias. Numericamente foi maior do que no outro, mas de qualquer modo, mesmo lavando as mãos com sabão, a gente consegue ver que houve bastante crescimento aqui. Isso mostra que, na verdade, o meio de higienização que está contido na sociedade geralmente não é o suficiente para nos isentar de contaminações. Às vezes, dependendo da lavagem, tem pessoas que passam sabão só na palma das mãos e não fazem a lavagem correta entre os dedos e na mão por inteiro. E elas continuam, a lavagem de pouco adianta, assim, porque elas continuam com as mãos potencialmente contaminadas e vão transmitir isso dali em diante. E você acha que tem algum tipo de solução que a Daniela possa utilizar para ajudar? Bom, como nós havíamos conversado, em termos de resistência bacteriana, a gente não consegue desfazer o que foi feito. Dificilmente a gente vai conseguir erradicar uma bactéria resistente a determinado medicamento. Mas o que nós podemos fazer é atentarmos às medidas de controle para que isso não saia da nossa margem de segurança, para que isso não se alastre e seja perigoso para a sociedade em geral. Então, em primeiro lugar, são a manutenção de boas condições de higiene, atenção para essas condições de higiene, do lavar das mãos, no lidar com alimentos, nas nossas tarefas cotidianas. Isso é necessário não só para a população, mas também para o pessoal da área da saúde, os próprios médicos, os enfermeiros, porque isso daqui são bactérias presentes em mãos lavadas com sabão. Agora você imagina, por exemplo, num jaleco, que a gente cansa de ver o pessoal da área da saúde andando na rua de jaleco, ou então em restaurantes de jaleco. O jaleco é algo de proteção pessoal, é algo para você não levar contaminantes para o paciente e para o paciente não trazer contaminantes para a sua roupa, para a sua pele, para a sua vestimenta. Mas não é uma roupa qualquer que você pode usar na rua e ir para qualquer lugar. Então é esse tipo de prudência, de cautela que é importante para que a gente consiga manter esse controle. Aprendeu alguns cuidados para se proteger das bactérias, Dani? Com certeza, Pedro. Mas deu para perceber que é impossível não ter contato com esses micro-organismos. Por isso, não adianta ficar neurótico tentando evitá-los a qualquer custo, e sim fazer o que está ao nosso alcance para nos manter livres de doenças. A próxima matéria mostra a importância da sustentabilidade no ambiente acadêmico. Com vocês, o programa Ações Sustentáveis na UF. Tudo começou a partir do Decreto Federal de 2006, que estabelecia as normas sobre como os órgãos públicos e privados devem agir em relação ao destino dos resíduos sólidos. Para cumprir corretamente o decreto, foi criado o programa Ações Sustentáveis na UF, que cresceu além das expectativas e agora em 2013 foi contemplado pelo PDI, o Plano de Desenvolvimento Institucional da Universidade. Neste novo patamar, o Ações Sustentáveis estabeleceu também novas metas. A expectativa é ampliar e aprofundar a questão da sustentabilidade na gestão acadêmica. E, claro, mostrar que a percepção conjunta das várias iniciativas oferece uma visão melhor do que acontece na universidade em termos de sustentabilidade, uma palavra-chave da sobrevivência do planeta. Nós estamos trabalhando com as parcerias de outras pró-reitorias, essa é a grande inovação a partir desse ano, que um projeto integrado com as demais pró-reitorias, desenvolvendo também, especialmente junto com a PROGEP, eventos e
cursos de capacitação de servidores nessa área. E nessa questão a gente pretende trabalhar tanto os servidores, professores, discentes na sede aqui em Niterói, como nos demais polos do interior e alcançando até Oriximiná ainda esse ano, devemos ir até Oriximiná com esse programa. A atuação múltipla coloca o Ações Sustentáveis como um dos mais ativos programas da universidade. Um exemplo é o debate que promoveu em torno da Agenda 21, documento vital na defesa do meio ambiente e que foi elaborado na ECO 92. Esta hoje lendária conferência, realizada no Rio de Janeiro, foi resgatada pelo Ações Sustentáveis em julho e agora, neste segundo semestre de 2013, a proposta do Ações é divulgar os resultados deste e outros eventos, além de mostrar os seus novos cursos e projetos em espaços como a Semana Acadêmica da UF, realizada nos dias 21 a 27 deste mês de outubro. O programa já trouxe muitos ganhos. Mais de 30 mil metros de lona já foram reaproveitados pela oficina da ONG Tem Quem Queira aqui em Niterói, parceira do programa. Mas tão importante quanto esse retorno direto é a conscientização que o programa promove, dentro e fora dos muros da universidade. A gente trabalha aqui não só com os docentes, os discentes, mas também com funcionários e prestadores de serviço. Na medida que você aplica todo esse conhecimento aqui dentro e faz ele funcionar, você está trabalhando com educação ambiental, né? Então as pessoas acabam levando isso para si e desenvolvem isso nas suas próprias casas, né? Na sua própria comunidade. A fala da executora encontra respaldo na realidade. Quem participa do programa garante que passa a ver o mundo com outros olhos, incorporando a questão ambiental no seu dia a dia. Por ser uma bolsa de biologia, já tenho isso intrínseco em mim. Mas eu acredito que a maior parte dos bolsistas saem daqui com uma visão muito maior ambiental, uma coisa mais para a vida, para a sua vida mesmo. Eu acho que leva muito do programa. Se você quiser entrar em contato com o programa ou participar dos projetos, é só ir diretamente na Coordenação de Difusão e Fomento à Extensão, na Pró-Reitoria de Extensão, onde funciona a coordenação do Ações Sustentáveis. Você pode também procurar no site da ProEx, onde encontrará mais informações sobre todas as atividades do programa. Outro link interessante que mostra as atividades desenvolvidas é o Facebook, também criado para divulgar e integrar as propostas. O endereço é www.facebook.com/Programa Ações Sustentáveis na UF. E antes de continuar esta edição da BITS, vamos a um rápido intervalo. A gente volta já já! O primeiro passo é uma festa. O início de um longo caminho repleto de novidades e certezas, seguido de desafios um pouquinho mais complexos. E logo chegam as incógnitas e as dúvidas. Porque é aprendendo com os erros que chegamos aos resultados. E a cada resultado é possível dar um novo passo. Um grande passo para um novo sistema. Um conjunto infinito de possibilidades. Matemática, um passo para a vida. Ciência, para mim, é um desafio, uma busca, uma procura. Algumas vezes uma realização, outras vezes uma expectativa. Ciência é construção de conhecimento e desenvolvimento de pesquisa. Meio que trabalho difícil falar o que é ciência, né? Principalmente para a gente que está participando aqui da Semana Nacional de Tecnologia. Sinceramente, eu não poderia definir ciência, porque imagino que a ideia de ciência que eu tenha hoje é um produto das necessidades que a sociedade me coloca hoje, e amanhã eu não sei se vai ser exatamente aquilo que eu penso de ciência. Eu poderia imaginar que ciência é o experimento, ciência é a dúvida, ciência é cartesiana, ciência sei lá o que. Eu não sei te dizer e, sinceramente, eu acho que isso é muito ambíguo para nós. Engraçado, né? Nós que trabalhamos e somos potenciais cientistas não sabemos falar o que é ciência. Contribuir, né, para que a sociedade possa se transformar, para agregar, para melhorar a condição de vida de tantas pessoas que necessitam. Ciência, eu acho que é estudo de qualquer coisa. Você
Tem ciências sociais, que é estudo das relações humanas, tem ciências exatas, que tem a matemática, tem a física, que são coisas que você tenta entender o mundo. Acho que ciência é praticamente isso, você tentar estudar o mundo e tentar entendê-lo. Para mim, ciência é um conhecimento estruturado para facilitar a vida das pessoas e da sociedade. Eu acho que esse é o objetivo de ter ciência. Então, eu acho que ciência é um beco sem saída intelectual. Ciência é o mundo. O mundo, o planeta Terra, tudo gira em torno da ciência, os estudos, meio ambiente. A gente vive a ciência a todo momento. Na minha vida, que eu faço odontologia, ela está bastante presente, por exemplo, nas técnicas que usamos e materiais a serem utilizados em cada caso de cada paciente. Porém, eu acho que não deve ter uma supervalorização da ciência, visto que, para mim, a ciência ela é apenas um complemento de outros conhecimentos, o conhecimento popular, as tradições das pessoas, que cada tipo de conhecimento tem o seu valor na nossa sociedade atualmente. Estamos de volta para saber mais sobre a agenda acadêmica e sobre a Semana Nacional de Tecnologia, que neste ano teve como tema Ciência, Saúde e Esporte. É fundamental estimular a curiosidade dos estudantes pelas pesquisas, pois futuramente eles podem se transformar em cientistas, não é, André? Isso aí, Raíssa. Esse é um dos objetivos do Colégio Universitário Geraldo Reis, o Colune, que todos os anos realiza uma feira de ciências para mostrar os trabalhos desenvolvidos pelos alunos. Este ano, a mostra Colune foi realizada na UF. Vamos conferir? Grupos de alunos dos ensinos fundamental e médio do Colégio Universitário Geraldo Reis apresentaram trabalhos que relacionam saúde, esportes e história, combinando o ensino com a prática. Com bonecas, as alunas do primeiro ano mostraram como a hidroginástica, além de trazer muitos benefícios, pode ser praticada por pessoas de qualquer idade. Como a água, ela dá essa sensação de leveza, os idosos já têm os ossos mais frágeis. Então, a força que eles estão fazendo é maior na água, mas a sensação é como se eles estivessem fazendo uma coisa mais leve, mais relaxada, e por causa do atrito também na água. O Pilates é um exercício que trabalha a postura, fortalece e alonga os músculos, prevenindo algumas doenças. Quem criou esse método de exercício foi o Joseph Pilates, um alemão que estudou métodos de exercícios para poder melhorar a postura. O grupo que falou da fitoterapia tentou desmistificar o uso de algumas plantas na saúde e no bem-estar. Bom, aqui a gente pegou alguns exemplos da babosa, que é popularmente conhecida, mas também é usada na fitoterapia, o capim-limão, o alecrim, o boldo, que a babosa todo mundo conhece, né? Que é boa pro cabelo, pra matar piolho, lêndia, é bom para essas coisas também. O tema da acessibilidade para cegos e cadeirantes levou os alunos a procurarem formas alternativas de mostrar como é difícil a rotina desses deficientes e como eles podem superar alguns obstáculos e praticar esportes. A gente só vê deficiente cadeirante, principalmente em corrida, no tênis. Cego a gente só vê mesmo no atletismo, no futebol. E a gente, para ter cego em qualquer modalidade esportiva, a gente preferiu fazer um tênis. O que é o trabalho de vocês? A gente quer fazer com que as pessoas que consideramos normais se sintam na pele de pessoas com deficiência visual, subir até lá na biblioteca, que a gente fez tipo um circuito para a pessoa poder se sentir assim. Aí nós trazemos a cadeira de rodas para a pessoa poder subir, só com a força do braço, ver como as pessoas com deficiência sofrem com isso. E as pessoas cegas também têm que seguir por esse marcadinho que tem aqui no chão, que tá lá em cima. Ah, senti aqui. Chega um pouquinho para a esquerda. Ah, tá. Estamos de volta com o Gustavo Letier, que já apresentou algumas edições da BIT
e esse ano participou intensamente da cobertura da UniTV na Semana Acadêmica. Conte pra gente como foi essa experiência, Gustavo. A agenda acadêmica é sempre um momento de integração entre alunos, professores e profissionais das várias unidades de ensino da universidade. Durante uma semana, os projetos de pesquisas realizados por estudantes ganham espaço em apresentações e evidenciam a crescente participação dos universitários nos diferentes tipos de produção acadêmica. Além dessas apresentações, que fazem parte de uma disputa entre os projetos de extensão e contam com júris específicos, a agenda também tem palestras e seminários. A semana foi repleta de mesas redondas e debates em todos os campi da universidade. Na abertura, foram feitas as homenagens do projeto Prata da Casa aos ex-alunos da universidade, sempre um momento de alegria e nostalgia. Um ponto negativo da semana foi o esvaziamento dos pátios dos institutos. Por vezes, os estandes montados no campus do Gragoatá viram um baixo movimento de alunos durante aqueles dias, o que mostra que grande parte dos estudantes ainda fica pouco entusiasmada com atividades fora da sala de aula. E qual foi o ponto alto para você, Gustavo? Olha, Raíssa, a Escola de Engenharia na Praia Vermelha foi a que teve a maior participação de alunos e visitantes. A ciência colocada na prática com o campeonato de robôs parece ter chamado a atenção de todos. A Semana de Engenharia teve ainda gincanas com estudantes que ainda nem são universitários. Aliás, a presença de jovens do ensino médio fundamental que puderam ter a primeira aproximação com o ambiente acadêmico foi um ponto alto. Muitos dos projetos, como a Casa da Descoberta e a Ciência na Cozinha, tiveram como público-alvo justamente esses estudantes. E o que se espera é que tenham ficado como boas referências para a UF. Veja um pouco do que o Gustavo presenciou na matéria sobre robótica educacional. Com muita comemoração e trabalho, o Programa de Educação Tutorial PET da Engenharia Elétrica encontra na robótica mais um caminho para estimular os jovens e crianças a se apaixonarem pela matemática e a física. E não é que eles conseguem? Eu tinha mais dificuldade no começo e agora com as aulas de robótica eu estou melhorando em matemática, em física. E eu acho que isso ajuda no meu futuro, para depois, se eu for tentar fazer alguma coisa de engenharia, essas coisas assim, eu vou precisar. A disputa dos robôs é um dos pontos altos do projeto, que se estendeu ao longo deste ano e envolveu alunos da Elétrica e alunos do ensino fundamental e médio do Colune, Colégio Universitário Geraldo Reis. E a recepção foi bem interessante, os alunos gostaram, elogiaram bastante. E das atividades que a gente teve também no Colune, a gente percebeu que os alunos tiveram bastante interesse em desenvolver as atividades junto com os nossos alunos aqui da Engenharia Elétrica. E também tem a experiência do colégio do Liceu Franco, que também está trabalhando com a gente nessa atividade, que os alunos demonstram grande interesse pela área e, em conversas com os professores, eles têm nos passado que aumentou muito a escolha da engenharia por parte dos alunos deles. Foi um desafio e tanto ensinar um conteúdo avançado para os alunos, mas durante a agenda acadêmica, a última etapa foi de pura diversão. O grupo realizou a primeira competição de robôs entre os alunos do Colune e do Colégio Franco Brasileiro. A competição é uma forma de estimular os alunos que se divertem enquanto aprendem. 10 grupos duelaram e torceram. Mas o momento mais aguardado foi a final entre o Robocar e o Franco 7, que levou a melhor. Que a gente resolveu dar mais resistência a isso aqui e a gente pôs a força máxima em tudo, tanto para girar quanto para avançar. Só não pôs para ele voltar porque senão podia dar alguma coisa que ele caísse e tal. E algum de vocês quer fazer engenharia?
Eu não sei. Eu queria fazer alguma coisa ligada a isso, a robótica, essas coisas aí. Eu acho que engenharia é uma coisa bem legal pra fazer. Você também ou não? Eu pretendo fazer um pouco de engenharia, mas talvez eu tô mais na parte ambiental, engenharia ambiental, mas depois da robótica eu vejo de outra forma a engenharia. Eu nem tinha muita vontade, mas depois de hoje eu vou rever meus conceitos. Esse é o primeiro ano que a gente está desenvolvendo esse projeto, que a gente conseguiu recursos da FAPERJ. A gente espera que essa atividade se repita a cada ano dentro da Semana de Engenharia e se torne mais uma atividade bem conhecida e popular dentro da Semana Acadêmica. Saber competir é fundamental. O grupo que mais venceu do Colune, CAR, também foi premiado pelo esforço e dedicação ao programa. Projetos como esse dependem de um grande investimento. O material para a criação dos robôs custa caro e a maioria das escolas públicas não tem o menor acesso. A parceria com as universidades é fundamental para que o ensino melhore, mas é necessário um investimento grande nas escolas de ensino fundamental e médio e na qualificação dos professores. Esta matéria completa mais uma etapa de um trabalho que a Bit Ciência vem acompanhando há 2 edições. Quem ainda não viu, pode conferir no nosso site. É bacana acompanhar um projeto assim, que motiva tanto os alunos da engenharia elétrica como os estudantes do ensino fundamental e médio. Dá trabalho, mas diverte. Diverte sim, André. Como a tema da inovação, também mostrou como a proposta que combina uma atividade lúdica com o aprendizado. O evento desafia os participantes a fim de estimular o raciocínio lógico. Vamos assistir? Criatividade foi a palavra-chave que permeou a tenda da inovação na Semana Acadêmica da UF. Alunos do ensino fundamental, médio e da graduação se reuniram no estacionamento da Escola de Engenharia para uma série de desafios envolvendo lógica, ciência e originalidade. Esses 3 desafios acontecem ao mesmo tempo aqui dentro da Tenda da Inovação. Ele é totalmente organizado pelo Programa de Educação Tutorial, né, com todo o apoio da Agência de Inovação, que estrutura, né, essa ambiência aqui favorável para esse desenvolvimento, esse espaço criativo que nós temos aqui. Os 3 ocorrem ao mesmo tempo, então os alunos do ensino médio, fundamental, também têm a oportunidade de interagir com os alunos de graduação. Então, acho que esse ano superou as minhas expectativas, foi muito bom. Os alunos do ensino fundamental participaram de um quiz, os do ensino médio construíram uma espécie de catapulta e os da graduação tiveram que produzir uma perna mecânica que conseguisse chutar uma bola. O desafio é uma experiência muito boa para a gente na organização, porque a organização também tem que fazer o desafio antes para experimentar. Então a gente acaba tendo novas ideias e quando a gente põe o desafio em prática, a gente acaba vendo coisas que a gente mesmo não teve ideia. Inclusive, para a gente da graduação, às vezes o ensino médio surpreende a gente com umas ideias novas, com mais criatividade até do que a gente. O fato da gente começar a estimular isso desde a fase, né, mais nova, né, da criança, do aluno, e isso faz com que nas futuras gerações a gente também tenha futuros engenheiros, médicos, né, historiadores, enfim, todas as áreas com um espírito de criatividade, buscando sempre inovar, né, nas suas atividades fins. E então, assim, para a agência é um momento de sensibilização, de mobilização e uma oportunidade que eu acho que nos é dada de poder chegar e atingir essa criançada toda, que é maravilhoso. Os vencedores do desafio da graduação destacam a importância da atividade para a sua formação. Como alunos ainda do 3º período, foi a oportunidade que tiveram de um maior contato com a parte mais prática do curso. Bom, participar do projeto foi muito interessante, porque a gente não tinha um contato muito próximo assim da engenharia. Aí esse foi o primeiro projeto assim que a gente teve logo de cara, a gente estava procurando isso. Era um desafio e a gente conseguiu inovar bastante e fazer uma perna mecânica assim que foi muito interessante. Nosso projeto inicialmente era tentar fazer alguma coisa com a mola, usar energia elástica, só que a gente não conseguiu muito. A gente estava pensando uma coisa muito diferente do que a gente estava planejando, ia demandar mais tempo do que necessário, do que a gente tinha. A gente resolveu fazer isso aqui, um sistema de engrenagem. A gente usa a alavanca aqui, com torque a gente puxa ela e no final ela volta. Já imaginou viver todos os dias de sua vida sem enxergar absolutamente nada? Pois é, para muitos não dá nem para imaginar uma situação dessa. Ainda bem que a realidade é outra. Claro que para uma pessoa que enxerga, ficar de repente no escuro é uma situação difícil. Só que os deficientes visuais,
assim como outros deficientes, vem provando cada vez mais que, com o apoio da sociedade e com o fim do preconceito, qualquer pessoa tem espaço para mostrar suas habilidades. Os exemplos são muitos. Um dos casos mais famosos é o do britânico Stephen Hawking, que certamente é um dos maiores cientistas de todos os tempos. Ele possui esclerose lateral amiotrófica, uma rara doença degenerativa que paralisa os músculos do corpo, preservando, contudo, as funções cerebrais. Stephen se adequou às suas limitações e criou artefatos que o auxiliam no cotidiano, como o software Equalizer. O programa possibilita ao cientista escrever frases, selecionando palavras através de um menu com um toque da mão. A partir daí, um sintetizador de voz emite a fala, mesmo que eletronicamente. Realmente é uma história de superação, André. A iniciativa Café no Escuro também tenta desenvolver tecnologias que possam ajudar pessoas com deficiências. Vamos ver na matéria? A solidariedade surge quando conseguimos nos enxergar no lugar do outro. Esse é o princípio fundador do projeto Café no Escuro, um dos braços do Núcleo de Acessibilidade e Inclusão Sensibiliza a UF. Através de oficinas, dá para sentir as dificuldades que os deficientes físicos enfrentam em espaços que não foram planejados para as suas necessidades. Então, a ideia é sensibilizar. Quando a pessoa cai, né, porque encontra um obstáculo, não pode chegar a um lugar, você está dizendo para ela, você não pode. E é mentira, as pessoas podem. Né? Beethoven, né, fez a 9ª Sinfonia surdo, ou seja, e como esse, 1000 exemplos, né, de pessoas que não veem e fazem de tudo hoje em dia em informática. Então a ideia é deixemos que todo mundo possa acceder aos mesmos conhecimentos de todos. Né? A atividade que dá nome ao projeto incentiva os participantes a servir café com os olhos vendados. O resultado é surpreendente. Movimentos que realizamos com facilidade, quase que automaticamente, se transformam em um verdadeiro desafio. Faço isso aí com o maior carinho, porque eu acho legal guiar as pessoas, orientar também as pessoas e falar um pouco do nosso mundo, que é um pouco meio complicado, entendeu? As pessoas quando saem daqui, saem com outra experiência, né? Já viveu alguns momentos no universo dos cegos, aí já sai com outro pensamento de vida, de carinho com a gente também, que a gente precisa de muita ajuda na rua às vezes. Durante a agenda acadêmica, estudantes do ensino médio e superior puderam participar do Café no Escuro. A partir da compreensão das limitações do outro, é possível pensar em alternativas para facilitar o seu cotidiano. Por exemplo, na Austrália, toda Sydney é usada com esse sinal, um sinal para cego. A gente liga o sinal, enquanto o sinal está verde, o cego sabe que não pode atravessar, que está passando um carro, ele não está ouvindo nada, ele fica parado esperando. Aí quando passa para amarelo, vem um som com um intervalo. Aí quando passa do amarelo para o vermelho, vem um som mais constante, então a pessoa que é com deficiência visual, ele sabe que pode atravessar. Então, vários problemas dentro da sociedade e na universidade também, em que essas pessoas têm muita dificuldade, tanto físicas quanto sociais, de se incluir dentro dessa sociedade, dentro desse meio. E esse projeto é exatamente com esse intuito de conseguir mobilizar as pessoas para essa inclusão, tanto a inclusão física em espaços da universidade, quanto a inclusão social, que há algumas dificuldades dentro de professores, próprios alunos também que têm essa dificuldade. Quanto mais diferente é a pessoa, você cresce mais e muito rapidamente. Então, não é só respeitar, é dar uma ajuda para que ela seja livre, para que ela seja independente. A agenda teve muitas outras atividades que você pode conferir nos boletins da UniTV, que estão disponíveis no UFTube. Nesse mesmo endereço você encontra as edições anteriores da Beats e esta, que infelizmente está acabando. Mas você pode continuar por dentro da revista o mês inteiro, no Twitter e no Facebook. Veja também as divertidas fotos dos bastidores das gravações. Tchau e até a próxima! Tchau!